Boa noite, monitores, professores ou quem estiver vendo esse vídeo. Vamos falar sobre nossa banco de dados, MongoDB, que a gente fez no Compass, em relação a roteiros de viagem e sightseeing. Qual é a estrutura da nossa base de dados, né, das nossas coleções, no caso? Ela funciona assim: a gente fez roteiros como se fossem roteiros prontos para viajantes que contrataram a nossa empresa. Então, a primeira informação que tem, pode abrir aí, Pedro, por favor, para mim. A primeira informação que tem é do viajante, o traveler. Então, tem o CPF, o nome, o e-mail, o contato dele. O próximo é o país que ele viajou. Então, como a gente pode ver, no caso, o José, ele viajou para a Espanha, tem um continente também, Europa, e as línguas que se falam no país. Então, no caso da Espanha, é espanhol, catalão, aranês, galego e basco. E a moeda é o euro. Também colocamos como informação que é importante no roteiro de viagem a data de início da viagem e a data de fim da viagem. Qual foi a informação extra que a gente colocou? Os destinos em que José passou durante sua viagem. Então, o destino é uma array, no caso, que ela pode conter N destinos. A gente se limitou a três por conta de realmente tempo que a gente teve para fazer, mas a gente fez duas ou três cidades em cada um desses países que o nosso viajante passou. Então a gente pode ver que uma das cidades é Madrid, e para cada cidade a gente fez três restaurantes, uma acomodação e pontos turísticos que a pessoa passou. Então no caso de Madrid a gente pode ver que tem três objetos de restaurante, cada um com nome, tipo de culinária, refeição, preço médio, nota e o modelo de restaurante, então nesse caso seria rodízio. Também temos a acomodação, e aí para eu estar abrindo os outros aí, né, outros restaurantes que a gente colocou em Madrid. A acomodação, que é o hotel que ele ficou durante a estadia nessa cidade, no caso Madrid. E também colocamos, pode ir para os pontos turísticos. Isso. Colocamos os pontos turísticos que ele visitou. Então, no caso, Parque Warner de Madrid e tem um outro também que a gente adicionou ali. Então, basicamente, a estrutura. Além disso, a gente também botou o custo total estimado da viagem, que aí, no caso, de R$ 12.840. Certo? Essa é a estrutura básica do nosso banco de dados. Fizemos alguns países, algumas viagens, né, no caso. E agora a gente vai começar a parte de consulta, que o Pedro vai colocar aí. Certo? A primeira consulta, ela é de update one, que a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um update na data final da viagem para a data 2/2/2025. No caso, é uma data que a gente já estava com interesse de atualizar, e a gente usa o update one, igual o Pedro mostrou, ele vai retornar certinho, vai fazer essa alteração. E o que que o update one faz? O update one faz? Ele é utilizado para atualizar um único documento que atende a um critério de busca, especificando um filtro e as alterações desejadas. Então foi o que a gente fez aí, certo? Aí, só me avisar, Pedro. Certinho, né? Alterou. Acho que sim. Certo. Calma. O próximo que a gente vai usar vai ser o update one também, mas a gente quer adicionar um elemento na array accommodation do destino Seul, da Coreia do Sul. Ele também vai copiar. Só pra mostrar como tá antes, Uhum. deixa eu achar aqui qual que tá indo pra Seul. Aí, fez aí. É a Coreia do Sul. Isso. Aqui só tem uma accommodation. Uhum. Pronto. Roda lá. E aqui quando a gente rodar, aí a gente der refresh. Esse aqui. Aqui. A gente vê aqui de novo. Pronto. Tem dois Duas accommodations, né? accommodations. Massa. Tem esse e tem o que a gente Então o colocou. update deu certo. Pronto. A próxima consulta que a gente vai fazer fazer a soma dos valores de taxa de entrada de todos os destinos. Então, no caso, todos os pontos turísticos que a gente tiver, a gente vai fazer a soma e, na verdade, vai sair por cidade, né, que a gente consultou. Então, a gente vai colocar aí. E o que que a gente usa nessa consulta específica? A gente usa o aggregate, que é justamente é o que é usado no MongoDB para agrupar e processar várias funções diferentes na mesma consulta. A gente também vai usar o project, que permite incluir ou excluir campos específicos de documentos no resultado da agregação. É mais questão de organização. E o sum, que é usando com aggregate, é para a gente fazer a soma de vários do campo que a gente determina. Então pode rodar aí, Pedro, que a gente vai ver. Certo? Então, como a gente pode ver, em Dublin, por exemplo, por cidade, né, que igual eu falei, a gente tem uma taxa de gasto nos pontos turísticos, que é esse entry fee, de R$ 23. Já em Melbourne, a gente conseguiu ter pontos turísticos só de graça. Em Tóquio, um ponto turístico mais caro, deu 699. Então, deu certo a nossa consulta. Vamos passar para a próxima consulta. A próxima consulta, ela tange a média de duração das viagens que a gente tem no nosso banco de dados. Então, ela vai usar o group, que o grupo funciona como? Utilizado na agregação para agrupar esses documentos, para que a gente possa usar mais funções aí. Então, para fazer média, para fazer max, min, tudo isso tem que usar o group. É para que a gente possa agrupar com alguma referência. Então, quero agrupar por idade, por exemplo. A gente não tem, né? Mas quero agrupar por data. Aí você agrupa. E, além disso, a gente também vai usar o average, que é para fazer a média, né? Justamente a média de duração das viagens. Então, o que ele vai retornar vai ser a média
de duração das viagens específicas aí, que a gente fez a pesquisa. Então pode ir, Pedro. Pronto, como a gente pode ver, eu dei um round ali, então ele arredondou para baixo, mas a média das viagens é de 13 dias. Então, nossos viajantes, em média, viajaram 13 dias no período da coleta de dados. O próximo que a gente vai utilizar vai ser é, fazer a média. Não. Nessa consulta, a gente vai achar os pontos turísticos que são da categoria monumento, especificamente. Para isso, a gente usou o text, search, o count, porque a gente quer saber quantos, né? Quantos monumentos. Eita, quantos pontos turísticos são do tipo monumento. E a gente também usou o find. Vou explicar cada um como a gente usa. O text, primeiro, ele é usado para realizar busca de texto complexo em campos indexados. Então, por isso mesmo que a gente criou o index logo em cima. O count ele é usado para contar o número de documentos que atendem aquele requisito. O find para achar. E o search permite a realização de buscas avançadas, que em conjunto com o text é usado realmente para achar é, aquele texto que segue aquela regra, né? Então, no caso, como a gente pode ver, o search está com monumento. Então, só os pontos turísticos que têm a categoria como monumento. Pode rodar, Pedro. Pronto. Então, tem 7 pontos turísticos que são classificados como monumento, né? Próxima pesquisa que a gente vai fazer é fazer a média de entradas nos pontos turísticos de todos os destinos que a gente for. Então, a gente vai usar aqui o condicional, né? A gente também vai usar o GT, o size e o max. O condicional, ele é justamente para você fazer um if e um then, e um else também, se precisar. Então, se acontecer isso, né, o resultado é esse. Se acontecer isso, o resultado é aquele. O GT é um operador lógico para você ver se aquilo é maior que um outro valor. O size é para você analisar qual é o tamanho daquele campo. Então, no caso, a gente pode ver aí que a gente perguntou o tamanho do campo destination.sightseeing para ver se era maior do que 1 ali. E o max é justamente para pegar o maior valor daquele grupo. Pode rodar, Pedro. Como a gente pode ver, rodou ali e retornou cidades com o máximo de entry fee, né, que a gente botou, que é o preço de entrada nos pontos turísticos. A próxima consulta procura todas as viagens que começam a partir de 2025 e que possuem restaurantes com avaliação menor ou igual a 4.5. A gente usa nesse o filter e o match. O filter ele permite criar uma nova array a partir de uma array existente. E o match ele é utilizado na agregação para filtrar documentos com base em critérios específicos. Ele é basicamente o find, só que dentro do aggregate. Então o Pedro vai rodar pra gente aí e a gente vai ver que vai retornar as viagens. Pronto. Retornou as viagens e a gente pode ver também que os ratings são 104.5 dos restaurantes. É, Pronto. Essa consulta ela faz a média de avaliação dos restaurantes por categoria de culinária. Nessa a gente usa principalmente o function e o MapReduce. O function é uma função que executa uma tarefa específica, podendo receber parâmetros e retornar um valor ou realizar uma ação específica. Já o MapReduce é um método que permite processar e transformar dados em uma coleção, agrupando e ordenando em etapas encadeadas. Então, como a gente pode ver, Pedro vai rodar e vai voltar os restaurantes da categoria de culinária. A média da avaliação dos restaurantes por categoria de culinária. Como a gente tem pouco tempo, a gente não vai verificar tudo, mas tudo bem. Passa para a próxima. É, a gente vai achar todas as entradas onde o custo total da viagem é maior que 5 mil. E nisso a gente vai usar o where, que é o operador que a gente tem que usar. É um operador consulta que permite a execução de expressões JavaScript para filtrar documentos em uma coleção, permitindo a utilização de funções e operações mais complexas. Pode rodar. E aí, mostra aí Pedro Estimated Costs aí. Mais embaixo, né? Isso aqui é bem grande. Pronto. Igual a gente pode ver 12.840, que é maior que 5 mil. Certo. Aqui A 6. próxima, ela procura um objeto cujo o Nessa consulta, a gente vai procurar um objeto o custo total estimado seja menor ou igual a 4.800, usando o find one. O que o find one faz? Ele retorna um único documento que atenda o critério de busca. Nesse caso, é ser menor ou igual a 4.800. E ele vai retornar justamente o primeiro que atende esse requisito, igual o Pedro mostrou ali. E nessa consulta, a gente vai encontrar 5 viagens que possuem pelo menos uma acomodação com café da manhã incluído. Nisso a gente usa o limit e o exists, como a gente pode ver. O limit é usado para limitar o número de documentos, aí as 5 primeiras viagens, e o exist é um operador consulta que verifica a existência de um campo em um documento. No caso, a gente está verificando se tem um campo de café da manhã. Para a próxima consulta, e a última, a gente renomeia a coleção viagens para roteiros, igual o Pedro vai mostrar. E aí, no caso, a gente usa o Rename Collection, que é utilizado para renomear uma coleção em um banco de dados. Pedro, dá uma rodada aí. Ok, se a gente pegar.
roteiros. Pronto. É isso, galera. Muito obrigado. Boa noite pra vocês que estiverem vendo. Bom dia, boa tarde. Tchau.